Está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Freitas, líder do PSB. Da sugestão o tempo todo. O deputado estadual José Eustáquio de Freitas, do PSB, está em seu segundo mandato. Ele é de Minas Gerais, mas em 1994 conheceu o balneário de Guriri, em São Mateus. Desde então, firmou o compromisso de transformar a região no maior polo turístico do estado. O parlamentar também defende a integração das políticas públicas e o fortalecimento das ações voltadas à saúde, segurança, agricultura e educação. E eu quero reforçar o nosso pedido da segunda Universidade Federal para o Espírito Santo. No programa de hoje, o deputado Freitas fala, entre outros assuntos, sobre a emancipação do campus da UFES em São Mateus e sobre o projeto que prevê o funcionamento dos supermercados aos domingos em forma de rodízio. Ok, deputado, depois que a gente conheceu um pouco mais aí sobre a sua trajetória política, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Eu agradeço, Verônica, a oportunidade de estar mais uma vez aqui na nossa ação parlamentar, na TV Assembleia, e aproveito para cumprimentá-la, cumprimentar os servidores da TV Assembleia, cumprimentar todos os telespectadores que assistem nesse momento a ação parlamentar do TV Assembleia. Bom, vamos então começar falando sobre educação. O senhor preside uma frente parlamentar de apoio à educação no campo. Recentemente foi feita uma audiência pública que culminou num seminário com a presença de várias pessoas ligadas à área. Bom, desse seminário, qual foi o encaminhamento a partir dele? Quais foram as reivindicações? Verdade, Verônica, o seminário foi mais uma ação dentro dos encaminhamentos que nós estamos discutindo com o Comitê Estadual de Educação e com todo o setor de educação do campo em todo o estado do Espírito Santo. A iniciativa de propor e requerer uma frente parlamentar que discutisse e que apoiasse especificamente a educação do campo foi por entender que esse estado ele é muito mais forte a sua economia, a sua geração de emprego e renda para os municípios a partir do campo do que propriamente dentro da região metropolitana. É só a gente parar para observar que dos 78 municípios que tem o estado do Espírito Santo, pelo menos 66 desses municípios, ele sobrevive basicamente das receitas provenientes do setor produtivo da agricultura. Então nós temos um campo muito forte. E como em todo o desenvolvimento ele acontece a partir da educação, e isso está cada dia mais claro para todos nós do país e do mundo, cada dia mais claro, nós passamos por um momento em que o Espírito Santo está comemorando uma extraordinária colocação na avaliação internacional dos jovens de 15 anos. Então, eu tive a iniciativa no início de 2013 de propor e requerer que, após analisado e aprovado pela Assembleia, pelo plenário da Assembleia, que fosse instalado uma frente parlamentar exclusiva para discutir um apoio à educação do campo. E qual que seria o principal objetivo? Era fazer com que os filhos dos agricultores, os filhos dos camponeses, pudessem estudar num ambiente que fosse o seu ambiente, um ambiente da agricultura, um ambiente do setor produtivo, um ambiente em que os seus pais estão inseridos. E, para nossa surpresa, nós identificamos todo um setor muito forte, que já discutia, carente de que essa Assembleia apoiasse essa discussão. E onde está esse setor? Esse setor ele está representado no Comitê Estadual de Educação do Campo, que existe desde 2005 e que já tem elaborado diretrizes específicas para a educação do campo. E essas diretrizes, elas tramitam na SEDU, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, carente de apoio. Nós identificamos o MEPS, que é a nossa Escola Família Agrícola, com inúmeras unidades estado afora, carente de apoio, carente de uma participação mais forte do Estado, e graças a Deus nós estamos alcançando esse ano os maiores investimentos por parte do governo do Estado junto ao MEPS, junto às escolas Família Agrícola no Estado do Espírito Santo. Então,
a grande surpresa foi identificar um setor organizado e que carecia que esse poder, o legítimo poder do povo, a Assembleia Legislativa, pudesse estar mais de mãos dadas, pudesse estar mais de parceria com o setor da educação do campo. E, dentre tantas discussões, surgiu a necessidade de um seminário, onde que nós pudéssemos ter a participação de algum intelectual, conhecedor, com muita propriedade da educação do campo, para nos orientar ainda mais para o trabalho em conjunto, esse trabalho de parceria forte da Assembleia Legislativa, através da frente parlamentar, com o setor de educação do campo. E aí nós tivemos nesse seminário ninguém menos do que o professor Alberto Merle, que é um intelectual, um mestre, um doutor, que hoje leciona na Universidade de Sassari, na Itália, e que aceitou o convite, o desafio de vir até o Espírito Santo e de vir à Assembleia Legislativa e participar desse nosso seminário. Foi um seminário altamente interessante e que fortaleceu as nossas demandas, fortaleceu a nossa parceria e fortalece as nossas reivindicações. Agora, o senhor falou agora em demandas, né? Temos algumas questões estruturais na educação de uma forma geral, a educação no campo, né, não foge à regra, mas essas demandas, elas incluem outras questões além das estruturais? Inclui e é preciso trazer para você informação e trazer para a nossa sociedade capixaba informações altamente incomodantes. Exemplo, nos últimos 10 anos, o Espírito Santo nos municípios fecharam, Verônica, mais de 2.000 escolinhas do campo. Escolinhas que estão no interior dos municípios, que estão lá na zona rural dos distritos. Escolinhas que oportunizam os filhos dos camponeses, o filho dos agricultores, estudar no mais puro ambiente em que eles estão inseridos. E é esse tipo de atrocidade, de desafio que nós temos que atuar, que nós temos que convencer as secretarias municipais de educação de que não é prudente para os municípios do interior, não é prudente que se feche a escola do campo. Porque tem 5 alunos, a gente vai fechar essa escola e vai tirar esse aluno do ambiente dele e levar o aluno para a realidade da zona urbana, que não é o ambiente melhor para o aluno, o filho do camponês, estudar. Tem uma fala altamente negativista para o filho do camponês, que às vezes o próprio pai diz e às vezes o professor diz, que você precisa estudar para não ser como seu pai. Entendeu? Assim, é ruim isso. Você precisa estudar, mas você não pode fugir das raízes em que o seu pai está. E aí nós vamos fortalecer cada vez mais. Qualquer outro ensino profissionalizante, ele precisa ser uma opção para o filho do camponês, mas ele não pode ser uma imposição. E quando você fecha uma escola do campo, você está impondo uma situação para o filho do camponês que muitas das vezes não é o que ele quer. E aí você vai desestruturar a base educacional, familiar, do meio, do ambiente em que essa criança está inserida. Em algum momento chegou-se a fazer uma polêmica em torno dessa fixação do homem no campo, né, de toda forma, mas com o tempo esse movimento pró, né, escolas, essa pedagogia que existe nas escolas rurais, ele tem mudado esse pensamento e tem tentado proporcionar justamente um ensino que tem a ver, né, com o trabalho no campo, que proporcione a esses jovens serem até melhores, né, do que os seus pais, tenham um conhecimento até maior do que eles nesse aspecto. Sem fugir às suas raízes, sem fugir o conceito daquela família e sem fugir, hipótese nenhuma, as especificidades das diretrizes da educação do campo. E a gente passa, nesse momento, por um tempo altamente interessante para que o aluno esteja cada vez mais sendo oportunizado no ambiente em que ele está inserido, quando o governo do Estado, através de políticas públicas inclusivas, oportuniza uma vida de qualidade
e oportunidades em todos os cantos, em todas as regiões do Espírito Santo. Nós temos aí a tecnologia da telefonia móvel chegando em todo o interior. Nós temos aí a tecnologia da internet 3G chegando também em todo o interior. Isso por uma decisão do governador Renato Casagrande de fazer com que os investimentos do governo do estado sejam principalmente para quem mais precisa do governo. E nesse sentido, nós precisamos priorizar a educação do campo e fazer com que as escolinhas do campo sejam dotadas de tecnologia para que a gente tenha a oportunidade lá no interior, onde que nós estamos inseridos, ter o mesmo tratamento, as mesmas oportunidades com que os alunos da região metropolitana. Deputado, vamos aproveitar que a gente está falando de educação e encerrar esse primeiro bloco, também falando de uma iniciativa do senhor, que é a emancipação do campus da UFES de São Mateus. É uma discussão já antiga, desde o início dessa discussão para cá, né? Teve alguma novidade, deputado? Pois é, dentro dessas ações parlamentares, é outra iniciativa nossa de procurar estabelecer uma frente parlamentar que discutisse, junto da UFES e junto da região norte, esse tema de alta relevância para o Espírito Santo. O Espírito Santo, Verônica, é um dos pouquíssimos estados em que o governo federal tem implantado uma única universidade federal. Nós só temos a UFES. A UFES que tem um braço no sul, lá em Alegre, e um braço no norte, lá em São Mateus. E no campus de São Mateus, nós temos hoje, e é importante que o capixaba, principalmente da região metropolitana, que vai pouco no norte, tenha a noção, tenha o conhecimento, a informação disso, que o campus de São Mateus, do Centro Universitário Norte, em São Mateus, ele tem uma estrutura superior a muitas universidades do Brasil. Então, essa frente parlamentar de apoio à elevação do centro universitário à condição de universidade independente e com autonomia de gestão e autonomia financeira, é para que o governo federal possa estudar a possibilidade de implantar a segunda universidade federal no Espírito Santo, a UFENES, a Universidade Federal do Norte do Estado do Espírito Santo. Daria uma grande oportunidade de desenvolver ainda mais economicamente o nosso Estado e com inclusão social a partir da educação. Na Universidade Federal, gratuita, a Universidade Federal é a universidade pública, é que nós oportunizamos toda a pesquisa e oportunizamos nossos filhos a um ensino superior de qualidade e gratuito. Então, o Espírito Santo, com seus mais de 3,5 milhões de habitantes, ele precisa e necessita da segunda Universidade Federal. Nós temos toda a estrutura pronta, nós temos avaliações extraordinárias dos nossos cursos. Nós fomos, o ano passado, a melhor avaliação do curso de agronomia do país foi o curso de agronomia do campus do Centro Universitário Norte. E o presidente Lula, quando em 2009 estabeleceu os critérios para a ampliação do ensino superior gratuito no país, ele estabeleceu que precisava estar contemplado uma mesorregião e São Mateus está dentro de uma mesorregião. Precisava de que fosse uma região com um índice de desenvolvimento humano baixo e nós temos no Espírito Santo o pior IDH é o IDH da região norte e extremo norte. Então, nós estamos contemplados dentro desse critério. E que ainda tivesse uma forte vocação de desenvolvimento industrial e econômico nessa região. E também acontece, nesse momento, o maior desenvolvimento econômico, o maior desenvolvimento industrial em São Mateus e no norte do estado nesse momento. Chegando o São Mateus a ser identificado pela revista Exame, entre os 10 municípios que mais vai desenvolver na próxima década, São Mateus está inserido entre esses 10 municípios. Então, sim, nós temos todas as justificativas para reivindicar que São Mateus possa ser a sede e a base da segunda Universidade Federal do Espírito Santo, e é nesse sentido que essa frente parlamentar trabalha.
Ok, deputado, nosso primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença, senhor instantinho, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E você que está em casa, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Freitas, do PSB. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos, né? Projetos que estão em andamento aqui na Assembleia. Temos aqui o 376 de 2013. Esse aí, as pessoas vão se interessar bastante por esse projeto, porque ele prevê acordo para a abertura dos supermercados aos domingos em sistema de rodízio. Bom, já vai ter alguma resistência com relação a isso, né, deputado? Pois é um projeto de lei que nós apresentamos. Já em outras ocasiões se discutiu no âmbito da Assembleia Legislativa a abertura dos supermercados e hipermercados aos domingos, Verônica, e nós queremos voltar a discutir. Já pelo 4º ano consecutivo, o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal do setor de supermercado e hipermercado celebra um acordo, uma convenção coletiva de não abrir aos domingos e feriados. Chega um determinado tempo que a gente precisa discutir isso e chamar a atenção do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindicato Patronal, da ACAPES, da necessidade que o Espírito Santo tem, e aí fazendo uma defesa do consumidor, de que o Espírito Santo possa também oportunizar para os capixabas a opção, a oportunidade de ir aos supermercados e hipermercados aos domingos e feriados. E é importante, logo no início da discussão desse tema aqui contigo, dizer que o Estado do Espírito Santo é o único dos 26 estados, mais o Distrito Federal, o Espírito Santo é o único que não tem essa mobilidade para que os nossos capixabas possam ir aos supermercados e hipermercados aos domingos. É o único estado que o supermercado e o mercado não abrem aos domingos e feriados. Então, assim, nós estamos passando por um forte desenvolvimento econômico. Nós estamos passando por uma consolidação do turismo no nosso estado. Aliás, o turismo de negócio é altamente consolidado no Espírito Santo e a gente busca consolidar o turismo de passeio. Agora, como nós podemos imaginar que em pleno Réveillon, por exemplo, que é uma ocasião em que todos os brasileiros buscam passar o Réveillon no litoral ou numa praia, e a gente sabe como que fica Guarapari, e você passa um Réveillon em Guarapari sem ter um supermercado e um hipermercado aberto. É importante que os turistas vêm e querem comprar, né? Para atender as pessoas. Então, assim, é pouco imaginário uma situação dessa. Agora, vamos trazer para o dia a dia do capixaba. Nós estamos vendo aí que as mobilizações deste ano buscam maior qualidade de mobilidade urbana. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer as nossas compras de supermercado aos domingos e feriados, eu tenho convicção de que muitas famílias deixariam para fazer, para ir os maridos, as esposas, os filhos ao supermercado e ao supermercado em família, e não ter necessariamente e obrigatoriamente que fazer isso na nos correria dias do dia a letivos. dia, né? E você chegou e tem que sair as correrias para o supermercado e num momento de rush, do trânsito forte, e o supermercado hiperlotado. Mais ainda, tem muitas empresas e principalmente os assalariados, eles recebem sempre, coincidentemente, entre o dia 30 e o dia 5 de cada mês, e aí você provoca uma correria ao supermercado e uma falta de qualidade no atendimento desses comércios para com o consumidor, porque pelo volume e pela quantidade de pessoas dentro desses hipermercados e supermercados, a qualidade de atendimento fica precário, a entrega atrasa. Então é mobilidade urbana, é qualidade de atendimento, é geração de emprego, porque se a gente tem a oportunidade de ir aos domingos e feriados, a geração de emprego é muito mais forte, e sem tirar o sagrado direito do repouso semanal remunerado dos trabalhadores no supermercado. Isso é colocado no projeto de lei
E no primeiro artigo, não queremos tirar o sagrado direito do repouso semanal remunerado, mas nós precisamos que haja um desenvolvimento também no setor de supermercado e mercado no Espírito Santo. Se a gente observar, todos os outros setores estão desenvolvendo e a gente fica preso em desenvolver o nosso supermercado e hipermercado. Então é uma discussão que a gente precisa fazer para que não celebre o 5º acordo de convenção coletiva para cercear, continuar cerceando o direito dos capixabas de terem aberto e à sua disposição esse serviço que é fundamental para todos nós capixabas. Bom, para a gente encerrar esse assunto, deputado, funcionaria sistema de rodízio, mas assim, depende da cidade, vai ser um pouquinho diferente, né? Da cidade turística, cidades maiores. O nosso projeto é no sentido de permitir os acordos para que, pelo menos no sistema de rodízio, a sociedade possa ser atendida. Hoje nós estamos privando o consumidor de ter o atendimento nos domingos e feriados. Então, o nosso projeto de lei ele permite acordos para que, pelo menos num sistema de rodízio, a sociedade seja contemplada. E caso, na discussão, a gente chega a um acordo que é melhor, ao invés de sistema de rodízio, que abra todos os que tiverem vontade de abrir, mas que não seja proibido de funcionar aqueles que querem funcionar. Um exemplo, o Walmart, que é uma rede que nós temos aqui no Espírito Santo, somente no Espírito Santo, ela não abre no domingo e feriado. Em todos os outros estados e municípios onde que essa rede está implantada, ela funciona 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, o Espírito Santo precisa permitir quem quer prestar esse serviço que ele tenha a condição de prestar o serviço. Um outro projeto do senhor, que é o 78 de 2013, esse também está tramitando nas comissões aqui da casa, ele inclui os correspondentes bancários, na lei que determina a instalação de sanitários, assentos e água potável nas agências bancárias. Ou seja, eles prestam um serviço, mas não dão nenhuma estrutura. Seria isso? É mais um projeto de lei da nossa autoria que vai de encontro e ao alcance do consumidor. Você vai observar que as instituições bancárias, quando se viram dentro de uma lei que priorizava a qualidade de atendimento, uma vez que as instituições bancárias preocupam muito com o lucro, com a rentabilidade, com as taxas que são impostas, mas não preocupava até um determinado tempo com qualidade no atendimento. Deixava a gente na fila imensa, esperando, sem uma água potável, sem um sanitário, sem assento e sem limite para atender. E quando eles se viram enquadrados em uma lei que exigia isso das instituições bancárias, eles começaram a criar uma forma, um atalho para burlar isso. E aí criaram os correspondentes bancários. Tirou muita gente de dentro das instituições, que a gente pode fazer o serviço no correspondente bancário, e o correspondente bancário nada mais é do que um braço da instituição, que todo correspondente bancário é vinculado a uma instituição bancária, e lá, nesse correspondente bancário, ele não estava ao alcance da lei. Então, nós propomos uma lei, e ela tramita na Assembleia Legislativa, de que os correspondentes bancários serão alcançados pelo rigor da lei e ser determinado para que os correspondentes bancários deem o mesmo atendimento que está previsto dentro das instituições, estabelecendo sanitários, estabelecendo assentos, estabelecendo água potável, estabelecendo tempo de atendimento nos correspondentes bancários. É muito comum, Verônica, a gente encontrar os correspondentes bancários funcionando dentro de um ambiente que ele suporta exclusivamente os atendentes. Tem correspondente bancário que funciona em 20 metros quadrados. E o povo fica todo na rua, nas calçadas, e os atendentes dentro dessa loja. Não dão o mínimo de qualidade de atendimento. Então, isso nada mais é do que a instituição bancária dispensando esse atendimento horroroso para a sociedade. Então, a nossa lei é no sentido de que o correspondente bancário seja incluído na lei que determina que tem que ter sanitário, que tem que ter água potável, que tem que ter tempo de atendimento e que tem que ter assento para as pessoas também nos correspondentes bancários. Bom, deputado, infelizmente nosso programa chegou ao final. O senhor quer fazer alguma consideração? Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar e fazer
como que fosse uma prestação de conta aqui nesse programa da TV Assembleia, que é a Ação Parlamentar. E parabenizar vocês, a nossa equipe de servidores dessa Assembleia, da Assembleia mais transparente do Brasil, na TV Assembleia. Bom, o convite já fica para o próximo programa. Um abraço. A gente que agradece. Encerramos aqui mais uma edição do Ação Parlamentar. Lembrando que, se você quiser entrar em contato com o deputado para questionar, perguntar sobre os temas abordados aqui hoje, você pode escrever para o e-mail freitas@al.es.gov.br. Você também pode acompanhar outras ações dele, outros projetos, outros discursos através do nosso site oficial e também do jornal Panorama Inédito, sempre às 10 horas da noite. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição do Ação Parlamentar.